Você já ouviu falar que o Google Ads só funciona para quem tem muito dinheiro? Que se você não puder investir milhares de dinheiro por mês, não é melhor nem tentar? Pois é, isso simplesmente não é verdade, isso é um mito. E preste bastante atenção nesse vídeo, porque neste vídeo eu vou mostrar exatamente como fazer uma campanha de sucesso, mesmo investindo pouco. E evitar o erro que muitos cometem logo no começo, que é queimar muito dinheiro logo no início. E se você está começando agora, já tentou antes, mas não obteve o resultado, então fique nesse vídeo, porque eu vou passar uma estratégia que vai ajudar muito aí no seu negócio. E claro, né, vai poupar meses de frustração e queimar dinheiro desnecessário. E já aproveita e verifica se você já é inscrito para poder rever esse vídeo novamente. E se você está nesse vídeo é porque você tem amor ao seu dinheiro. E o meu conselho é que você fique longe da campanha PMax, que é a famosa Performance Max. Não que a campanha Performance Max ela não funciona, ela funciona muito bem e ela traz muitos resultados. O problema não é a campanha em si, o problema é que muitas pessoas quando estão começando, elas querem começar pelo PMax e às vezes é a própria recomendação do Google Ads. E claro, né, a PMax ela é uma armadilha para quem tem pouco orçamento. A campanha PMax ela é extremamente eficaz, né? Ela gera muito resultado, mas ela gera resultado para aquelas contas que já tem bastante dados, né? Já tem um tempo já rodando. Nesse caso, a conta já sabe muito bem o perfil do seu público, né? Então ele já sabe quais são os tipos de perfis de pessoas que geram bastante conversões. E quando você já tem bastante tempo já rodando essa campanha, aí sim vale a pena você rodar uma campanha PMax. Se você não tem dados o suficiente, o Google não tem como trabalhar. Então a regra é simples. Se você tem um negócio que presta serviço ou vende um determinado produto, principalmente quando é aquele produto que é o carro-chefe, que vende mais, que sai mais, então eu sempre recomendo que você comece sempre com a campanha de pesquisa, né? Você tem um orçamento reduzido, então a regra é sempre começar por uma campanha de pesquisa no Google. Porque o que você precisa logo no início é gerar conversões, é gerar venda. Então você não pode perder muito tempo. Você tem pouco orçamento e você tem que ser direto ao ponto, e a campanha de pesquisa ela ajuda muito nesse sentido. Mas existem umas estratégias que são importantes e eu vou falar aqui nesse vídeo porque elas irão ajudar muito no seu negócio. E a primeira estratégia é: tenha poucos produtos e serviços. Quando as pessoas começam a anunciar no Google, ela quer anunciar para vários serviços. A mesma coisa o produto também. Ela quer vender todos os produtos. Mas quando você tem pouco orçamento, a regra é que você comece somente com um produto específico, ou no máximo dois produtos. E se for um serviço, você foque somente em apenas um serviço. E claro, né, tem que ser aquele produto ou serviço que seja o carro-chefe. É aquele produto que tem mais frequência, é que as pessoas pedem mais, tem mais cotação, tem mais saída. Então, somente um serviço, e se for produto, no máximo dois produtos. E para lhe ajudar nessa primeira estratégia, eu vou apresentar aqui na tela do computador termos de palavras-chave que já vai lhe ajudar bastante. E é sempre interessante você fazer um planejamento de palavras-chave. Então, antes de iniciar qualquer campanha, faça a pesquisa de palavras-chave. E eu vou mostrar aqui tanto como para prestadores de serviço e tanto para produtos também. Bom, estou aqui numa conta do Google Ads, né? E você vai simplesmente nas palavras-chave, né? Que é o que? É nas ferramentas, planejamento e o planejador de palavras. E é aqui que você vai fazer o planejamento, né, das suas palavras-chave, né, para ter mais assertividade nos cliques. Aqui no planejador de palavras-chave nós vamos analisar três situações. Primeiramente, a concorrência, o custo por clique e o volume de busca que tem aquela palavra-chave. E eu vou fazer uma pesquisa para um prestador de serviço que é um eletricista, né, para ver o custo dessa palavra-chave, né. Então eu vou colocar aqui eletricista, né, e aqui ele está pegando todo o Brasil, né. Eu vou pesquisar aqui e ver o resultado. Todo o Brasil, o custo está saindo assim. Mas geralmente, prestador de serviço é para uma determinada região. Então, eu vou colocar aqui um exemplo como na cidade de Manaus, por exemplo. Cidade de Manaus. Bom, cidade de Manaus, eu vou tirar aqui a região do Brasil. Eu vou deixar somente aqui na cidade de Manaus. Bom, somente colocando o termo eletricista, o custo está saindo 13,63. Então, é um ótimo custo, né? Eu creio que é um orçamento interessante aqui. Então, por essa análise, eu posso colocar aí que 10 cliques por dia seria R$ 30 por dia aproximadamente. Mas tem casos que o clique ele é R$ 6. Então, nesse caso, você teria que colocar R$ 60 por dia se você quer 10 cliques por dia. Então, isso daqui ele ajuda muito, né? Principalmente quando você coloca palavras específicas, que são palavras longas, né? Que é exatamente aquilo que você presta serviço. Então, aqui eu estou colocando eletricista, mas existem diversos tipos de eletricista, né? Existe eletricista predial, residencial, energia solar, enfim, existe uma infinidade de eletricistas. E quando você é específico em termos, por exemplo, esse daqui, ó, eletricista residencial, ele tende a ficar mais barato, né? Então o custo maior aqui é 4,09 centavos. Isso somente para a região de Manaus. Se você colocar no Brasil inteiro, é claro que ele vai ser um custo bem maior aí. Mas quando você é específico, isso tende a melhorar o custo por clique. E sem falar que você consegue analisar a sua concorrência também. Você consegue ver se ela é baixa ou se ela é alta. E aqui, pelo que eu percebi, o eletricista residencial aqui, ele tem uma concorrência baixa. E isso é ótimo aí para você
começar a utilizar algumas palavras-chave para colocar aí na sua campanha de pesquisa. Bom, eu falei aqui de um prestador de serviço, agora eu vou dar um exemplo aqui de um negócio que vende produtos. E eu vou dar um exemplo de um negócio que vende suplementos. Existe uma infinidade de suplementos, mas como eu disse para você, você tem que focar naquele seu carro-chefe que tem mais frequência de saída, né? Que vende mais. Então eu vou colocar aqui um exemplo aqui de um suplemento, simplesmente colocar suplemento. Suplemento. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, isso dentro da cidade de Manaus, né? Porque eu quero anunciar, eu quero vender ali somente naquela região ali. Então eu coloquei aqui suplemento, e pelo que você pode perceber aqui, ó, o suplemento, só o custo dele, ele é R$ 5,54 somente na região de Manaus. Ou seja, é muito genérico, é muito amplo. Existem diversos tipos de suplementos. Então você tem que ver aquele produto que tem mais saída, né? E como você pode perceber aqui, existe um suplemento, uma proteína aqui que é a creatina, pode ser aquele suplemento pós-treino, né? Ou seja, são palavras longas e específicas naquilo que você quer vender. E isso é muito bom porque olha só como você pode perceber. Ele tem sim uma concorrência alta, mas o custo do clique dele ele é bem baixo, então é 1,56. Então só aqui você já consegue analisar aqui que se você quer 10 cliques, você tem que investir em torno de R$ 20 por dia. E ele mostra a média de pesquisas mensais, né? E mostra também a concorrência, o custo menor, né? Eu dei um exemplo aqui da creatina, né? O custo bem menor é 15 centavos, mas o maior custo ele já chegou aqui a 1,56. Isso somente na região da cidade de Manaus, né? Aí, nesse caso, você vai anunciar aí para sua região. Então, olha que interessante. Antes de iniciar a campanha, eu fiz uma pesquisa no planejador de palavras-chave para ver quanto é que está o custo do meu clique. Isso é bacana porque você consegue já ter uma base já. Você viu lá que o custo de um clique para o suplemento creatina, ele está em torno de 1,50. Então, você tem que investir ali R$ 20 aproximadamente diário ali para você ter no máximo ali 10 cliques. Você evita termos muito genéricos, viu lá o prestador de serviço eletricista? Eu coloquei lá eletricista residencial e ele já deu uma palavra lá já bem específica. Isso é muito bacana porque quando a pessoa ela pesquisa lá eletricista residencial, ela vai ver lá no seu corpo de anúncio que está escrito eletricista residencial, né? Isso ajuda muito porque o clique ele fica mais barato, você faz um pré-filtro de pessoas que já vê o seu anúncio quando ela faz uma pesquisa. O CPC ele fica menor e sem falar que você tem uma menor concorrência porque você está sendo específico e não está sendo muito abrangente. Se você quer garantir no mínimo 10 cliques, você tem que estipular o orçamento diário e claro, né, lá no planejador de palavra-chave você tem que analisar lá se o seu CPC ele cabe no seu orçamento. A segunda estratégia é seja agressivo nos seus anúncios, nos títulos e descrições. Lembrando que você paga por um clique. Então, quando a pessoa ela vê o seu anúncio, aquele anúncio tem que ter uma boa chamada, né? Chamar a atenção da pessoa. Tem que persuadir a pessoa. Então, utilize gatilhos, palavras que chamam a atenção, ou seja, são CTAs que chamam a atenção da pessoa. Isso faz com que ela clique no seu anúncio e você paga por esse clique. Então, coloque ótimas frases e palavras no seu título, assim também na descrição. Se a pessoa pesquisou lá por eletricista residencial, coloque lá no título eletricista residencial e vai uma dica interessante também, tá? Se você atende uma determinada região, por exemplo, você atende na região de Manaus, na região norte, por exemplo, então lá você vai colocar eletricista residencial na cidade de Manaus ou eletricista residencial na região norte de Manaus. Tá vendo como é um texto longo, mas é específico? Isso faz com que o seu anúncio ele tenha uma ótima qualidade e o seu CPC ele já tem um custo lá de em torno de 1,50 do exemplo que a gente deu lá. Ele tende a ficar cada vez mais barato, porque a pessoa ela já foi direta, ela pesquisou aquela palavra-chave e aquela palavra-chave ela está simplesmente lá no anúncio e ela clica no seu anúncio. Isso faz com que o seu anúncio tenha mais qualidade e fique mais barato. Bom, e a terceira estratégia é simplesmente seja realista no seu processo. Nada é de imediato. Não espere que a sua campanha ela já venha dar resultado logo nas primeiras semanas, 14 dias ou até mesmo um mês. Às vezes o prazo de um mês só é um aprendizado, né? Então dê tempo a cada situação. Geralmente os resultados eles só começam a vir de verdade mesmo no prazo de 60 a 90 dias, porque o primeiro mês ele simplesmente ele está em fase de aprendizado. O Google Ads não é mágica, ele é um processo, você tem que respeitar esse processo.
Você precisa coletar dados, analisar dados, otimizar a sua campanha, testar ela e repetir o processo. Logo nos primeiros 14 dias, a sua campanha ela vai estar em estado de aprendizado. E após 30 dias, você vai analisar os dados, vai otimizar a sua campanha, vai melhorar suas palavras-chave e, claro, né, você vai pausar aquilo que não está funcionando e melhorar mais ainda aquilo que está funcionando. Então, 14 dias é um período de aprendizado e no prazo de 30 dias você pode analisar os seus dados com mais cautela. E se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo aqui, comente aqui abaixo porque eu respondo todos os comentários. E é exatamente assim que eu faço com todos os meus clientes, né? Inclusive, se você tiver interesse, aqui abaixo na descrição, eu vou colocar o link aqui onde você pode marcar uma consultoria. Bom, e se você chegou até aqui no final é porque você gostou desse vídeo, lhe ajudou bastante, então já dá um like aí bem bacana aí, porque isso daqui ajuda demais. Bom, e se você quer aprender a fazer a sua primeira campanha de sucesso, aqui eu vou deixar um vídeo de uma aula que eu criei a primeira campanha de pesquisa aí, uma campanha que vai ter sucesso aí, e eu ensino passo a passo como você vai fazer isso. Então, se você tem interesse, é só clicar nesse vídeo aqui. Um grande abraço e até a próxima.